Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de história aqui no Centro de Mídias, a última aula de 2020. Estamos aqui fechando os estúdios agora nesse ano letivo tão atípico que nós tivemos, mas com muita alegria a gente vai trazer essa última aula para vocês da terceira série, com a habilidade do quarto bimestre, e o tema da nossa aula de hoje é globalização e os seus efeitos no Brasil nas décadas de 1990 e 2000. Para interagir com vocês, estudantes e professores guerreiros que ainda estão acompanhando a nossa programação nesse final de ano, a gente conta com a presença do professor Antônio Russo. Tudo bem, professor Antônio? Olá, pessoal, é um prazer imenso. Olá, professora Luísa, obrigado pelo convite, de participar da última aula aqui do ano do Centro de Mídias ao vivo, junto aqui com a galera do estúdio, todo mundo animado aqui, já nesse horário maravilhoso, vésperas de Natal, o pessoal tudo aqui alegre, até querendo ter mais uma aula aqui, então vai ser muito bom essa aula. Vai ser muito bom, O pessoal já com o pé aí no Natal, com o pé nas comemorações de fim de ano, mas a gente não pode deixar de trazer essa habilidade, essa aula do quarto bimestre, que quem não estiver assistindo, obviamente, porque já está curtindo as férias, o final do ano, não tem problema, porque esse material fica no nosso repositório e a aula de hoje, que está sendo transmitida agora ao vivo, vai para o nosso canal no YouTube. Vamos conhecer, então, o objetivo e a habilidade que trabalharemos hoje. Hoje, o nosso objetivo é apontar os principais efeitos da globalização no Brasil, com destaque para a adoção da política neoliberal nas décadas de 1990 e 2000. A habilidade do currículo do Estado de São Paulo que a gente vai trabalhar hoje é identificar, a partir de documentos de natureza diversa, o processo de globalização da economia e seus principais efeitos sobre a sociedade brasileira. Nós já vamos começar a nossa aula com uma interação. Bom, vamos problematizar isso. Eu lembro que lá, quando eu estava na terceira série do ensino médio, em 1999, toda vez que o professor perguntava o que é globalização, a gente já tinha uma resposta pronta, Fluxo, internacional de mercadorias e pessoas. Era sempre essa resposta que a gente até respondia em coro na sala de aula. Mas será que hoje, passado aí algum tempo, a gente pode definir um outro conceito de globalização? É isso que a gente está propondo para vocês no nosso chat. Então, vocês vão formular a definição de vocês a partir dos conhecimentos prévios sobre o que é globalização e vão ter 2 minutinhos para registrar aí no nosso chat. Beleza? Em 2 minutos, a gente volta. Bom, professora Luiz, tem aqui uma resposta. O professor Marcos Santos falou de integração dos mercados supranacionais.
E a maioria desejando Feliz Natal já. Pois é, todo mundo já ansioso aí pelas festas de fim de ano, mas nós temos essa definição trazida pelo professor aqui. Muito obrigada, professor, que participou do nosso chat. E a gente tem várias formas de a gente avaliar, de analisar e de formular um conceito sobre o que foi a globalização. E uma das formas que a gente vai traçar aqui nessa aula, da gente definir esse conceito, é através da análise, do estudo, da observação dos efeitos desta aqui no Brasil, como estava ali apontado no nosso objetivo, muito atrelado à aplicação da política neoliberal aqui no nosso país nessas 2 décadas. No próximo slide, a gente vai, até como devolutiva da atividade que a gente acabou de propor para vocês, fazer a leitura compartilhada de um texto extraído do caderno do aluno do 4º bimestre sobre a globalização. Vai trazer aí uma definição para a gente. Vamos lá? Processo de globalização no Brasil. Desde que os europeus chegaram ao nosso território, o Brasil começou a ser inserido no processo de globalização. Porém, há um consenso que somente a partir da década de 1990, esse processo passou a causar um maior impacto na economia brasileira. Uma das maiores influências foi o modelo econômico, que buscava a mínima intervenção do Estado na economia, que ficou conhecido como neoliberalismo. Dessa maneira, intensificou-se o processo de privatizações de empresas estatais e a abertura para o capital externo. O Brasil deixou de ser chamado de país subdesenvolvido, pois passou-se a usar a nomenclatura países do Norte e países do Sul. O que não mudou, no entanto, foi a situação econômica, que continuou dependente e na condição de subdesenvolvida, né? Então, a gente tem essa nomenclatura aí desde os anos 1990, né, professor Antônio, que algumas dessas definições não são mais utilizadas, né? Na realidade, né, falar país subdesenvolvido, né, país desenvolvido, né, é um critério até que fica até numa questão, né, preconceituosa. Né? Então, o Brasil, por exemplo, ele é um país extremamente industrial, mas ele tem processos, né, de carência, principalmente do lado social e a distribuição de renda. Então, essa questão de subdesenvolvimento, ele deixou de lado já a partir, né, de meados da década de 1980 e no início da década de 90, com essa questão aí da liberalização, principalmente do comércio, citada até pelo professor Marco, né, supranacionais, né, os blocos econômicos. Aí, lógico, nós temos essa caracterização de países desenvolvidos, países emergentes, que são aqueles países com industrialização recente, e aí sim, os países em desenvolvimento, que ainda não tem uma caracterização industrial na sua economia. Né, professor? Exatamente. Então, o Brasil meio que se enquadra ainda nessa definição de país de economia emergente, né? Ainda em desenvolvimento em diversos setores, até porque a gente passou por um processo de industrialização tardia no nosso país. Inclusive, o próprio incremento da indústria, nesse período aqui recortado pela nossa aula, ele vai ter suas características que vão denotar ainda essa espécie de dependência de outras economias, de outros países. Para a gente continuar, vou deixar para vocês a dica aí para que vocês ampliem os conhecimentos, aprofundem os conhecimentos acerca do assunto de hoje, a recomendação de 2 vídeos aí. Uma aula de geografia do professor Antônio, que está aqui hoje conosco, foi uma aula que ele deu na 2ª série do ensino médio, mas é uma aula muito interessante para vocês terem um panorama de todos os planos econômicos, né, que foram aí aplicados no Brasil recente, né, e que mostram muito um problema que o Brasil tinha aí nas décadas de 70 e muito agravado na década de 1980, que é a questão da inflação, né? A inflação que corroía os salários, que chegava em números estratosféricos e fazia com que o custo de vida do brasileiro tivesse aí um aumento incontrolável, né? Então foi um impacto muito grande, herança aí de alguns passos, algumas medidas econômicas tomadas nas décadas anteriores, e a gente colheu esse fruto desastroso da hiperinflação na década de 80. Então, esse panorama vai ficar aí nesse primeiro QR Code, onde vocês vão poder rever a aula do professor Antônio. E embaixo nós temos um vídeo que é um vídeo comemorativo dos 20 anos do Plano Real, que na verdade já faz tempo, né? O Real já está com 26 anos, na verdade, mas nesse vídeo ele mostra bem como é que o Plano Real fez para contornar a questão da hiperinflação, né? Então, ele vai trazer um breve panorama do que estava acontecendo economicamente, a questão das moedas, da hiperinflação e como o que o real, né, resolve aí
essa questão, né? Tanto que hoje a gente ainda tem inflação, né? A gente consegue perceber inflação em alguns produtos, mas nada como foi na década de 80, né, professor Antônio? Aquilo era uma loucura realmente. A década de 80 foi resquícios aí da década de 70 que inflacionou, né, a dívida externa do Brasil, né? Final da ditadura militar, né? Então esse processo aí acabou ocasionando aí uma inflação no processo, né, da economia brasileira e, logicamente, mais cedo ou mais tarde, isso ia acontecer de desaguar e aconteceu aí na década de 1980 aí com, né, a famosa aí denominação de década perdida. Queria fazer só uma correçãozinha aí da professora, que ela falou que é aula do professor Antônio Russo. Não, professor... É aula de geografia do professor Antônio Russo, junto com a professora Luíse, que ela participou e muito dessas duas aulas, né, professora? Muito obrigada. Então, não é moderadora das minhas aulas, ela é uma parceira, professora de história, mas que tem um grande conhecimento nessa área aqui, tanto é que está dando aí uma aula sobre globalização. Parabéns, né, professora? Muito obrigada, professor Antônio, mas aprendi bastante também nas suas aulas, tanto é que estou trazendo a recomendação aqui, porque eu acho que essas duas aulas em conjunto vai dar aí uma base bacana para os estudantes estudarem esse assunto aí tão da nossa história recente, né? Bom, o plano real e a estabilização da moeda, a estabilização da inflação é um elemento que formou o contexto aí desse momento histórico que a gente está estudando, né? Economia, globalização no Brasil, décadas de 90 e 2000. Outro elemento muito importante que a gente não pode deixar de trazer para vocês é a formação do Mercosul, que ocorreu lá em 1991. Vamos dar uma olhadinha aí no nosso texto e vocês acompanhem aí e eu leio daqui. Fundado em 1991 por 4 países da América do Sul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, o Mercosul tem como objetivo estabelecer uma zona de livre comércio entre os países envolvidos, além de uma tarifa externa comum, a TEC. Os países que participam do Mercosul estão divididos em membros fundadores, que são esses 4 aos quais o Brasil aí se insere, países associados, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname, e os países observadores, que são o México e a Nova Zelândia, né? Nós já tivemos alguns incidentes aí, o Paraguai deixou um momento, né, professor Antônio, de participar, depois a Venezuela ingressou e já saiu, então são vários aí momentos, né, várias tentativas de fazer essa integração das economias dos países da América do Sul, mas às vezes por questões políticas, questões de instabilidades políticas, econômicas, acaba que houveram algumas mudanças e algumas situações aí no Mercosul, mas ele ainda está aí, ele existe, o Brasil continua aí como um país membro, né? A questão da tarifa não é não foi tão trabalhada, né? Essa tarifa comum ainda não existe ainda em todos os países participantes, né? Existem algumas questões para alguns setores tem, outros não tem, ou seja, tem ali uma questão mal resolvida com a questão das tarifas. Mas como o Mercosul, enquanto circulação de pessoas, né? Ele tem as suas facilidades. Então, para vocês terem uma ideia, para vocês viajarem para um país da América do Sul, vocês não precisam de passaporte, por exemplo, basta a identidade, né? Então, são medidas aí que o Mercosul veio trazer, uma tentativa aí de fortalecer as economias desses países e que acabou facilitando, fomentando, dando bases aí para a implementação desse processo de neoliberalismo no Brasil, inserindo, né, o Brasil e os países da América do Sul nessa economia globalizada, né? Tanto que até só para a gente terminar ali a nossa tela, a gente tem aqui o lema, né, do Mercosul. Nosso norte é o sul, né? Parece até um trocadilho, né? Mas quer dizer que o norte, né, o foco, né, do trabalho dos países do Mercosul é atender os países do sul, fortalecer as economias do sul. Então tá aí, só para pontuar, não podia deixar de falar do Mercosul para vocês, tá? Então, a gente vai analisar na aula de hoje alguns efeitos dessa globalização no Brasil e a gente destaca 3 principais para vocês que vão aparecer aí na tela, tá? Então,
Como efeitos dessa globalização, nós temos as privatizações, né, esse processo de privatizações que ocorreu bastante aí na década de 1990, com algumas empresas, né, a Embratel, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, né, inclusive sobre as telefonias, né, a privatização acabou trazendo um maior acesso das pessoas, da sociedade, a este item, né, que é a telefonia fixa e depois a telefonia móvel, como a gente vai ver. Eu não sei se os estudantes, os que estão acompanhando, ou os que virão acompanhar essa aula no futuro, que ficará gravada, já tiveram, já conheceram, já pegaram na mão esses dois itens que estão aparecendo aí na tela para vocês, que é o cartão telefônico e a ficha telefônica, né? Inclusive, a expressão caiu a ficha vem daí. Você inseria dentro de um aparelho público de telefone, que a gente chamava de orelhão, essa ficha, e ela dava direito para você ter uma conversa de 1 minuto. E você sabia que o seu minuto ia acabar porque a ficha já começava a fazer uns barulhos ali, né, professor, dentro do orelhão, e na hora que ela fazia aquele barulho, blá, que ela caía, você sabia que a ligação acabou. Então, você tinha que inserir uma outra ficha para continuar conversando. Olha só a loucura, né? Então, o telefone, por exemplo, que muita gente hoje em dia nem quer mais ter o telefone fixo em casa, porque o celular está aí, é muito mais rápida a comunicação, né? Até criança tem celular hoje. Lá nos anos 70, 80, o acesso à telefonia fixa era tão dificultado, era tão caro. Tinha gente que fazia consórcio, se inscrevia nessas empresas públicas de telefone para ser sorteados, contemplados com uma linha telefônica. Pessoas deixavam até a linha telefônica como herança, né, quando faleciam para os seus descendentes. Então, não era uma coisa fácil, uma coisa simples de se ter. Com a privatização, o acesso à telefonia fixa, ou seja, a pessoa adquirir uma linha telefônica para ter um telefone em casa, ficou muito mais fácil, porque várias empresas aí começaram a oferecer esses serviços, certo? Bom, outro efeito lá que vai aparecer na nossa tela da globalização é a abertura para o capital externo, né? Também aí muito característico, investimentos, né, de empresas estrangeiras. O real, tem a questão do real ser indexado ao dólar, né? Então o Brasil precisava ter reservas econômicas, reservas em dólares, né, nos cofres públicos para manter a moeda estável. E foi nesse ínterim aí da estabilização do real que o Brasil acabou se tornando dependente economicamente aí de outros países, né? Os professores que estão aqui vão se lembrar da questão do FMI, né, dos empréstimos que o Brasil fazia, né, da dívida que o Brasil contraiu com o FMI nesse momento do nosso país, aí da nossa história, tá? Continuando, a gente vai fazer uma atividade agora, né, no nosso chat, onde vocês vão analisar o seguinte gráfico. Dá uma olhadinha na tela. Esse gráfico está bem simples, ele vai mostrar os 3 setores da economia, né? A agropecuária em azul, indústria em laranja e serviços em amarelo. Simplesmente responda, estudantes, qual setor da economia mais cresceu nesse período, que é de 95 até 2009? Vamos lá? Em 2 minutos a gente volta, tá facinho.
Bom, professora Luísa, vamos às respostas aqui. A professora Solange colocou amarelo, né, que é de serviço. O professor Carlos colocou serviço. O professor Sidney, o professor Antônio, a professora Elisa, o professor Luciano, tudo o setor aqui de serviços. Isso estava fácil, né, professor? Está bem claro aqui no nosso gráfico, né? Se a gente for observar, todos os setores tiveram crescimento, né? Mas nenhum tão expressivo quanto dos serviços, né? Então vocês vejam que em 95 estava ali na casa dos 5 milhões de reais e depois foi para uma casa astronômica, né? Lá em cima, no nosso gráfico, mostrando o quê, gente? Que a tal da integração da economia brasileira com a economia global veio por meio dos serviços, melhor dizendo, veio por meio do consumo, o aumento do consumo. É por isso que o setor de serviços cresceu tanto. E agora eu vou mostrar algumas imagens aqui. De novo, os professores que estão assistindo a nossa aula, que viveram essa época, vão se lembrar de alguns fenômenos aí de consumo que nós tivemos naquele momento, né, com a estabilidade do real, da moeda, né, com essa questão do crescimento dos serviços aí, que é os comércios populares, né, os comércios especializados, como vocês estão vendo na Rua 25 de Março. Claro que essa sempre foi uma rua tradicional de comércio aqui em São Paulo, mas em vários bairros isso se desenvolveu também. Então, é bem comum que em vários bairros de São Paulo sempre tem aquela avenida principal com muitos comércios, e um desses comércios, se não mais de um, vai ser a famosa loja de R$ 1,99, né? Quem é que lembra disso? Acho que o pessoal do estúdio deve lembrar. O professor Antônio também deve lembrar da loja do Real, né? Onde os itens eram comprados ali por R$ 1 ou por R$ 1,99, itens que até então muitas pessoas não tinham acesso, né? Produtos, brinquedos, eletroeletrônicos, coisas importadas, né? A um preço menor, né? Um baixo custo. Então, o consumo desses produtos aumentou bastante. Outro item também que vem na esteira da questão da privatização das teles é o ingresso, né, o desenvolvimento aí da telefonia móvel no nosso país, né? Então foi nesse período que os primeiros celulares começaram a ser comercializados aqui no Brasil. Os estudantes que estão vendo aí essa imagem não devem ter visto nenhum desses aparelhos que a gente chamava de tijolão, né? Um aparelho grandão igual esse daqui, por exemplo, parece um telefone sem fio, né? Tinha anteninha, a telinha pequena, nada parecido com os smartphones que a gente conhece hoje, né? Mas é nesse momento, é nesse período que a questão da telefonia móvel começa a se popularizar no Brasil, e com isso os celulares vão se desenvolvendo no Brasil e no mundo inteiro, até virar esses computadores portáteis que a gente tem hoje, né? Falando em computador, olha aí, né? Você estudante que acompanhou a nossa programação no Centro de Mídias pelo celular, pelo aplicativo, né? Como é que se estudava, né? Pelo computador, usando uma metodologia tecnológica naquele momento, né? Olha aí os computadores pessoais. Talvez você já tenham visto um desses na casa do vovô, da vovó, ou em filmes, né? Um computador imenso, né? Ocupa a mesa toda aí, e os recursos eram bastante limitados, né? Muito mais limitados que o smartphone simples que a gente tem hoje em dia, né? E aí, esses eram os computadores que também se tornaram itens acessíveis à população. Então, muitos aí, os pais de vocês, os avós, tios, vão se lembrar que foi nessa época que eles adquiriram o primeiro computador para os filhos estudarem, ou mesmo para trabalhar, né? E esse aí era o formato, né? Teve a questão da internet também vindo no nosso país, a internet de escada, né? Também outra lembrança gostosa que a gente tem, né? Eu que sou dessa geração de pessoas que saiu do analógico para ir para o digital, né? Peguei vitrola, disco de vinil, de repente o CD, né? A gente ouvia a música pelo CD. Vivi um mundo sem internet, né? E de repente essa tecnologia de você ter o mundo na sua casa ao toque de um clique, né? Tudo isso parecia mágico, né? Mais um aí item, né? Um elemento que mostra as formas de inserção da sociedade brasileira nesse mundo globalizado, né? As coisas ao acesso de um clique pelo computador. Então,
Realmente foi uma época de certo otimismo, sim, otimismo econômico, né, no Brasil, por conta desse aumento do consumo das famílias, tá? Entre outros itens aí, linha branca, né, que a gente chama, que é geladeira, fogão, né? Tinham pessoas que tinham a mesma geladeira por 20, 30 anos, né? E depois vieram geladeiras mais modernas, máquina de lavar, ou seja, o brasileiro estava tendo acesso a coisas que não tinha antes pela primeira vez, com esses elementos todos que a gente já pontuou anteriormente aí na nossa aula, tá? Bom, outra característica que também que facilitou, né, a entrada de novos produtos no nosso mercado e facilitou o acesso por conta da redução dos preços de custo desses produtos aí foram as chamadas indústrias maquiadoras ou maquiladoras, né? E aí a gente vai trazer um texto para vocês que vai definir um pouquinho o que foram essas indústrias maquiladoras. Para buscar isenções de impostos e rápido acesso a matérias-primas nos países do Sul, as multinacionais distribuíram seu processo produtivo por todo o globo terrestre. Um carro, por exemplo, tem o seu motor produzido no México, o para-choques na Argentina, o chassi na Coreia do Sul e a montagem realizada no Brasil, ou seja, até a própria produção de um único item já está globalizada, né? Porque várias partes aí de um mesmo produto são feitas em outros países. E aqui no Brasil, geralmente, essas empresas maquiadoras eram meras montadoras, né? Tem o exemplo aí do automóvel, mas tem exemplos aí de outros itens, como eletroeletrônicos, né? Que passavam por esse processo, né? As peças vinham de fora e a montagem era feita aqui. Com a montagem sendo feita aqui, você nacionaliza aquele produto, ou seja, ele não vai passar por um processo de importação. O custo dele, o preço dele para o consumidor final vai ser menor e de forma que a pessoa vai ter mais acesso, mais facilidade para adquirir esse produto. Nesse quesito, é uma coisa positiva. Mas olha o texto lá do caderno do aluno que a gente leu no começo da aula, né? A questão da dependência econômica, né? Muito dos motivos pelos quais essas indústrias começaram a pipocar aqui no Brasil nesse momento era por conta da dependência econômica. O Brasil não tinha investimentos em outros setores produtivos, como o setor de tecnologia, por exemplo, de forma que ele tivesse uma indústria 100% nacional com todos os processos locados aqui no nosso país. Então, a gente meio que acabava dependendo, né, professor Antônio, de outras regiões, de outros países, para importar tecnologia para montar os produtos aqui. Quem tiver aí como projeto de vida a intenção de fazer uma faculdade de administração de empresas ou de economia, nesse QR Code que vai aparecer aí na tela para vocês, tem um artigo, tá, do BNDES que vai falar justamente desse processo, dessa industrialização brasileira nesse período aí da década de 90, vai falar das indústrias maquiladoras. Nossa, professora, um artigo do BNDES deve ser super difícil. Não tá, gente, tá linguagem simples, bem bacana para vocês conhecerem, tem números, tem dados, é bem legal vocês darem uma olhada aí, até para vocês terem um conhecimento maior, né, do momento econômico que a gente vive hoje, né, que tem reflexo, sim, nesse momento da nossa história recente, tá? Bom, vamos ver agora alguns pontos positivos e pontos negativos que vão formar aí as contradições desse processo de globalização no Brasil. Dá uma olhada. Como pontos positivos, a gente pode destacar aí... Opa! Aí, crescimento do PIB, né? Se a gente teve crescimento de alguns setores econômicos, como o setor de serviços, que a gente viu no gráfico, então a gente está tendo crescimento do PIB também, tá? Aumento do consumo, e se tem aumento do consumo, você vai ter aumento do emprego, obviamente, né? Isso vai demandar novas vagas, novos postos de trabalho, né, para poder escoar essas mercadorias. Justamente, então, o setor de serviços é o que vai empregar mais pessoas. Porém, nós temos os pontos negativos. Dá uma olhadinha aí na tela. Como pontos negativos, a gente destaca aí a precarização do trabalho, ou seja, os trabalhos no terceiro setor pagam menores salários, às vezes não tem garantias, né, como um registro em carteira, tem muita informalidade, né, nesse setor aí.
Concentração de renda e aumento da desigualdade também é uma marca desse processo de globalização no Brasil, né? Esse abismo social começa a se acentuar, por mais que uma boa parcela da população passou a ter acesso a bens de consumo, isso não significa que ela está tendo um acesso à renda, né? Um acesso a uma renda digna. Então, essa também, até por conta dessa precarização do trabalho, das relações de trabalho, precarização dos salários, a gente começa a ver esse aumento das desigualdades aí, tá? E para a gente encerrar, nós também temos o aumento da dívida pública, né? Nós já mencionamos a questão do FMI, dos empréstimos, né? A dívida interna no país também começa a aumentar num contexto geral de dependência de várias ordens que ocorriam dentro desse conceito aí de globalização, né? Então, às vezes, a globalização ela não vai trazer oportunidades iguais, às vezes ela vai só compartilhar problemas, né? Compartilhar questões econômicas complicadas aí, e também no Brasil, no caso, isso se traduziu muito em dependência econômica em relação a outros países, tá? Bom, a gente já falou um pouquinho da privatização, até falei da questão da privatização das teles, né, que fez com que tecnologias fossem, né, introduzidas no nosso país, a telefonia fixa, depois a telefonia móvel, fácil acesso. Temos algumas vantagens. Então, vou pontuar para vocês alguns pontos favoráveis e algumas críticas à privatização, e vocês vão poder formular, com base nelas, a própria opinião de vocês sobre a privatização no Brasil. Dá uma olhadinha. Vamos aí colocar como pontos favoráveis, né, a privatização. O dinheiro das vendas das empresas públicas pode ser usado para o pagamento da dívida externa, por exemplo. A atração de investimentos estrangeiros, né, com a privatização, empresas estrangeiras podem comprar, podem investir no nosso país. Né? Aumento da concorrência, várias empresas prestando o mesmo serviço, vai obrigar que elas, para atrair os consumidores, abaixem o preço e melhorem a qualidade do serviço. Então, a concorrência saudável em prol do consumidor. Já os pontos de crítica que a gente destaca é a privatização de empresas de setores estratégicos provoca aumento dos preços de serviços essenciais, como água, luz, gás e etc. Isso traz prejuízos à soberania nacional, uma vez que ela está perdendo empresas que são patrimônio público, né? E nós, pelo contrário, não vamos ter melhor qualidade do serviço, vai ser pior a qualidade do serviço por falta de fiscalização de órgãos públicos, porque as empresas privadas ninguém fiscaliza, né? Então, vocês vejam que temos alguns pontos contrários ou favoráveis à privatização. Com base neles, em alguns outros que vocês já adquiriram aí por conta dos conhecimentos prévios de vocês, vamos fazer um debate rapidinho aí no nosso chat, tá? Qual que é o posicionamento de vocês, estudantes, professores também estão convidados a participar, a respeito da privatização de empresas públicas? O que vocês acham disso? É bom, é favorável ou é problemático para o país? Capriche nos argumentos e em 3 minutos a gente volta.
Bom, vamos lá, as respostas. Professor Sidney, sim, a empresa se torna mais competitiva. O professor Silvio diz assim, as de setor estratégico nunca, outras pelo preço justo, desde que o preço social não seja maior. Professor Raimundo, a privatização de empresas do Brasil foi e está sendo uma verdadeira, né, a opinião dele, né, a farra do boi, entreguismo, né, essas coisas todas. Né, e o professor Eduardo diz que se deixar, privatiza até o ar. Né? Então, cada um aí com a sua opinião. Exatamente. Teve um professor que falou que se o custo social não for maior, até é viável, dependendo também do setor. Né? Então, sendo bem estudado, pode sim ser uma vantagem, né? Mas a gente teve outras questões, outros processos de privatização no Brasil e em outros países também, que a coisa, de repente, não foi tão vantajosa, principalmente para a sociedade, tá? Só para a gente finalizar nossa aula de hoje, eu vou trazer para vocês aqui rapidamente alguns gráficos que vai mostrar a crise do real em números. Então, o real ele foi bem até um determinado momento, mas por conta dessa questão do dólar, associado a outros contextos aí, nós tivemos a chamada crise do real em 99, né? Foi caracterizada principalmente pela mudança, né, do regime de bandas cambiais para o de câmbio flutuante, né? E essa medida visava conter a fuga de dólares das reservas do país, né? Dois fatores importantes aí no contexto foi a crise asiática e a crise russa, que eu não vou me aprofundar, obviamente, mas ambas foram caracterizadas pela desvalorização das moedas desses países. Esses países, passando por um processo de inflação, eles vão diminuir as suas importações, ou seja, o Brasil deixou de vender muito para esses países aí, e se a gente tem queda nas exportações, a gente vai ter queda dos investimentos estrangeiros, né? O real estava numa ascendente aí nesse momento, então o endividamento das empresas brasileiras estava em dólares, né? Então, como as empresas se endividaram em dólar, a gente tem aí, para cortar gastos, né, o desemprego, né? Eles cortam funcionários, cortam folha de pagamento, e aí tem uma massa de desempregados. Então, em 99, o real, né, começa a dar uns sinais ali, né, de problemas no seu sistema que o mantém estável, e um dos resultados aqui no nosso país é o desemprego. Somado a essa questão aí, dá uma olhadinha rapidamente nesse gráfico, né, onde a gente vai mostrar só no primeiro trimestre de 99 o aumento do real, né? Então, em relação ao dólar, o real custava, em janeiro, R$ 1,32, né, o dólar custava, depois foi para 1,98, depois para 1,16, chegou em determinado momento daquele ano que bateu na casa ali dos R$ 4 o dólar, tá? Outro sinal aí dessa questão da crise do real é o aumento do IGPM. Rapidamente aí para vocês, dá uma olhadinha aí, né? O IGPM em 98 era de 1,79% e no ano seguinte foi para 20,10%, né? E o IGPM é um índice que vai regular preços de aluguéis, mensalidade de escola, energia elétrica, plano de saúde. Então, daí você já vê o problema que isso causou para a população brasileira. Bom, a gente já está chegando no final, todo mundo aqui ansioso pelas festas de fim de ano. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. No repositório vocês vão ter acesso a esse material completo, vão poder terminar a aula aí com os seus estudantes no retorno das aulas presenciais no ano que vem. E por hora a gente fica por aqui desejando o quê? Um Feliz Natal, um feliz 2021, um ano muito desafiador, mas que a gente resistiu, a gente conseguiu chegar até aqui. Está emocionado, professor Antônio? Olha que coisa linda! Uma salva de palmas para nossa equipe. Para o pessoal da equipe de estúdio. Boas festas a todos, que 2021 venha melhor. Obrigado aí pro pessoal aí do estúdio, que sempre foram fantásticos, né? E depois dessa, aí só emocionado mesmo, né? Um abraço a todos. Tchau, não esqueçam tchau, de avaliar essa aula, hein, pessoal? Feliz 2021, Feliz Natal. Tchau, tchau.